Era uma tarde chuvosa no interior de Minas Gerais quando o pastor Elias, homem de voz firme e olhar profundo, fechava as portas da pequena igreja evangélica que pastoreava havia mais de 15 anos. O templo simples, de paredes brancas e bancos de madeira já gastos, era o lugar onde ele havia pregado centenas de sermões inflamados sobre a fé em Cristo, sobre a salvação pela graça e sobre a rejeição a tudo o que considerava idolatria. Entre essas coisas sempre incluía Maria Santíssima. Desde jovem aprendera que qualquer devoção à Mãe de Jesus era uma afronta à fé verdadeira. Ele mesmo repetira muitas vezes em seus sermões: Maria foi uma mulher de Deus. Sim, mas não devemos dar a ela nenhum culto, nenhum lugar de honra que pertença somente ao Senhor. Naquela noite, enquanto a chuva tamborilava no telhado e os relâmpagos iluminavam o céu, Elias caminhou até sua casa, uma pequena residência ao lado da igreja. Sua esposa, Ana, o esperava com a mesa posta e um sorriso cansado. Eles tinham 2 filhos adolescentes, Samuel e Rebeca, que estavam nos quartos ocupados com seus estudos. Elias parecia inquieto, como se algo o incomodasse por dentro, algo que nem mesmo suas orações constantes conseguiam acalmar. Ele se sentou à mesa, comeu em silêncio, e ao terminar, levantou-se dizendo que precisava de um tempo sozinho. Foi para o escritório. Pegou sua Bíblia já gasta de tanto manuseio e começou a folhear. Os olhos caíram sobre um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Elias fechou os olhos com força, balançando a cabeça, como se quisesse afastar aquela passagem. Era como se as palavras ecoassem com mais força do que nunca dentro dele. Não, não é nada, ele murmurou, tentando se convencer de que era apenas cansaço. Naquela noite, porém, seu sono foi perturbado. Elias sonhou com uma mulher envolta em luz, uma presença suave e maternal que o olhava com ternura. Ela não dizia nada, apenas estendia as mãos como se quisesse acolhê-lo. Elias acordou sobressaltado, suado, com o coração acelerado. Nos dias seguintes, a inquietação só aumentou. Ele tentou pregar como sempre, tentou repetir os mesmos discursos contra a devoção mariana, mas de alguma forma, as palavras perdiam força em sua boca. Sentia-se vazio, como se algo dentro dele estivesse mudando, desafiando tudo o que acreditara até então. Foi então que aconteceu o episódio que mudaria sua vida para sempre. Certa tarde, Elias foi chamado às pressas por uma família da comunidade. A filha deles, uma jovem de apenas 17 anos chamada Carolina, estava doente, em estado grave, sem que os médicos encontrassem solução. Elias correu até a casa simples onde a menina jazia deitada em uma cama improvisada. A mãe chorava aos pés da filha, enquanto o pai olhava para o pastor com esperança. Pastor, ore por ela, por favor. Você sempre nos ensinou que a oração pode mover montanhas. Elias se ajoelhou, colocou as mãos sobre a jovem e começou a orar fervorosamente em nome de Jesus. Pediu cura, pediu misericórdia, pediu que a vida fosse poupada. Mas em meio às suas palavras, a jovem abriu os olhos e murmurou algo que fez todos gelarem. Mãe, ela está aqui, a mulher de branco. Todos olharam ao redor, mas não havia ninguém além deles no quarto. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que mulher, minha filha? Perguntou a mãe desesperada. A mulher de branco? Ela me disse para não ter medo, que eu não estou sozinha. E então a jovem sorriu levemente. Fechou os olhos e caiu em um sono tranquilo, como se a febre que a consumia tivesse se dissipado. Elias ficou paralisado. Dentro do seu coração, algo dizia que aquela presença não era ilusão. Era real. Nos dias que se seguiram, Carolina recuperou-se de maneira inexplicável. Os médicos não conseguiam entender, chamaram de milagre. Mas Elias sabia, em seu íntimo, que havia algo mais profundo naquela história. Sozinho em seu quarto, naquela noite ele se ajoelhou e chorou como há muito não chorava. Senhor, o que está acontecendo comigo? Sempre preguei contra Maria. Sempre disse que não devemos honrá-la. Mas por que então sinto que ela está tão presente? Por que aquela jovem disse tê-la visto? O que queres de mim? O silêncio parecia ser a única resposta. Mas em seu coração algo começou a mudar. Era como se barreiras erguidas ao longo de toda uma vida estivessem ruindo. Elias não contou nada a ninguém, mas dentro dele nascia uma curiosidade. Pegou livros antigos, buscou na internet, começou a ler sobre a história da devoção a Maria, sobre os primeiros cristãos, sobre como ela foi chamada de Mãe da Igreja,
Desde os tempos primitivos, cada nova descoberta abalava ainda mais suas certezas. Mas a transformação definitiva viria em uma noite chuvosa, quando novamente sonhou com a mulher envolta em luz. Desta vez ela falou: "Meu filho, não temas. Eu nunca tirei nada do meu filho. Tudo o que faço é levá-lo até ele." Elias acordou em lágrimas. Pela primeira vez em toda a sua vida, ele fez algo que jamais imaginou. Caiu de joelhos e disse em voz baixa: "Maria, mãe de Jesus, me ajuda a conhecer melhor o teu filho." E naquele instante, o peso que carregava nos ombros pareceu desaparecer. Mas aquela era apenas a primeira de muitas batalhas. Ele sabia que sua decisão teria consequências. A igreja não aceitaria. Os amigos não compreenderiam. Até mesmo sua família poderia rejeitá-lo. Ainda assim, algo em seu coração dizia que ele precisava seguir esse caminho. Se você estivesse no lugar de Elias, teria coragem de mudar tudo o que sempre acreditou por causa de uma experiência espiritual? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Aproveita e já se inscreve no canal, porque essa história está só começando e você não pode perder o que vai acontecer. Nos dias seguintes, aquela oração silenciosa em que Elias pela primeira vez chamara Maria pelo nome, algo dentro dele parecia diferente. Era como se a paz tivesse encontrado espaço em meio ao turbilhão. Contudo, o medo também crescia. Ele sabia que não poderia esconder por muito tempo aquilo que estava vivendo. Ana, sua esposa, foi a primeira a notar a mudança. Sempre observadora, percebia que o marido passava horas a mais no escritório, folheando livros que nunca havia lido antes, ouvindo músicas religiosas que falavam da mãe de Jesus e, às vezes, até se emocionava sem motivo aparente. "Elias, está acontecendo alguma coisa?" Ela perguntou numa noite depois do jantar. Enquanto recolhia os pratos, ele suspirou fundo. Queria abrir o coração, mas a coragem faltava. "É só cansaço, Ana. Tenho pensado muito sobre algumas coisas. Só isso." Ela se aproximou, segurou-lhe a mão com delicadeza e disse: "Eu conheço você. Sei quando tem algo a mais. Não se feche, Elias. O que está te preocupando?" Ele desviou o olhar sem conseguir responder. No fundo, temia perder a confiança da mulher que sempre esteve ao seu lado. Aquela mesma semana, durante um culto de domingo, Elias subiu ao púlpito como sempre, mas sua voz tremia. Pregou sobre as bodas de Caná, sobre o milagre da transformação da água em vinho. Quando chegou a parte em que Maria intercede e diz: "Fazei tudo o que ele vos disser", Elias se calou por alguns segundos. Os fiéis estranharam o silêncio. Ele então concluiu com voz embargada: "Às vezes Deus usa pessoas em nossa vida para nos apontar o caminho. Até mesmo uma mãe. Foi o suficiente para que alguns olhares se cruzassem entre os membros da igreja." Aquele comentário não era comum. Elias sentiu que estava caminhando sobre gelo fino. Em casa, Samuel e Rebeca também notavam a transformação. Samuel, curioso, perguntou diretamente: "Pai, por que o senhor tem falado mais de Maria ultimamente?" Na escola bíblica sempre nos ensinaram que ela foi só uma mulher como outra qualquer. Elias engoliu em seco. O coração doía em pensar no conflito que causaria nos próprios filhos. "Filho, Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Isso já é algo grandioso, não acha? Talvez nós tenhamos ignorado a importância disso durante muito tempo." Samuel franziu a testa sem entender direito. Rebeca, por sua vez, não disse nada, mas guardou as palavras do pai no coração. A grande provação, no entanto, estava prestes a chegar. Uma semana depois, o presbítero João, braço direito de Elias na liderança da igreja, bateu à porta de sua casa. Um homem de fala dura e convicções inabaláveis, João não perdeu tempo em rodeios. "Pastor Elias, preciso falar com o senhor sobre a pregação de domingo passado." Alguns irmãos ficaram confusos. "O senhor tem dado muita ênfase a Maria." Elias tentou se manter calmo. "João, não vejo problema em reconhecer a importância da mãe de Jesus." O presbítero, porém, fechou o semblante e retrucou: "Isso é perigoso, pastor. Hoje o senhor fala em importância. Amanhã estará incentivando a idolatria. O senhor sabe que essa igreja não aceita esse tipo de coisa." Elias respirou fundo. "João, você confia em mim? Confia que eu jamais levaria essa comunidade ao erro?" O homem hesitou, mas respondeu: "Confio. Mas também sei que as palavras têm poder. Não podemos brincar com fogo." A conversa terminou sem um consenso.
Porém, Elias percebeu que a notícia já corria pela comunidade. Nos corredores, cochichos aumentavam. Havia quem o defendesse, dizendo que ele apenas estava trazendo uma nova reflexão. Mas muitos começavam a questionar se ele ainda era o mesmo pastor firme de antes. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Elias se prostrou em oração. Senhor, não quero me afastar de ti. Tudo o que busco é conhecer melhor o teu filho, mas parece que Maria está no caminho dessa descoberta. Por que isso me assusta tanto? Por que os outros não entendem? De repente lembrou-se do sonho. Lembrou-se da frase dita pela mulher luminosa. Eu nunca tirei nada do meu filho. Tudo o que faço é levá-lo até ele. Essas palavras ecoavam em sua mente, trazendo consolo. Na manhã seguinte decidiu fazer algo ousado. Foi até a casa de Carolina, a jovem que havia sido curada semanas antes. Encontrou-a sorridente e recuperada brincando no quintal. A mãe, emocionada, agradeceu novamente pelo apoio. Elias aproveitou a oportunidade para perguntar. Carolina, quando você estava doente, você disse que viu uma mulher de branco. Você lembra disso? A jovem assentiu. Lembro sim, pastor. Ela era muito bonita, parecia uma mãe, e me disse para confiar em Jesus que eu não estava sozinha. Elias sentiu os olhos marejarem. A menina não tinha dúvidas. Era Maria. A partir daí, Elias começou a nutrir em segredo uma devoção silenciosa. Não era algo que confessasse em público, mas em suas orações passou a incluir Maria, pedindo que ela o ajudasse a compreender os mistérios de Deus. Cada vez que fazia isso, uma paz indescritível tomava conta de seu coração. Mas a pressão da comunidade só aumentava. Certo dia, durante uma reunião de líderes, João o confrontou na frente de todos. Pastor, precisamos de clareza. O senhor acredita ou não que Maria deve ser honrada além do que já temos feito até hoje? O ambiente ficou tenso. Elias respirou fundo, olhou nos olhos de cada um e respondeu. Eu acredito que Maria é mãe de Jesus e mãe de todos nós. E acredito que não é pecado reconhecermos isso. Um burburinho tomou conta da sala. Alguns líderes se levantaram indignados. Outros, em silêncio, refletiam sobre aquelas palavras. Foi nesse dia que Elias entendeu que sua jornada não teria volta. Ele sabia que poderia perder a posição de pastor, perder amigos, talvez até perder parte da própria família. Mas também sabia que não poderia negar a verdade que queimava em seu coração. E assim, a história do pastor que ousou aceitar Maria Santíssima estava apenas começando. E você, teria coragem de se levantar contra tudo e todos por causa de uma experiência espiritual? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque nos próximos capítulos você vai ver até onde Elias foi capaz de ir para defender sua nova fé. A mudança de Elias já não era apenas percebida, agora era comentada abertamente. Ana, sua esposa, sentia-se inquieta. Nunca havia visto o marido tão dividido entre o dever e o coração. Naquela noite, enquanto arrumava a mesa do jantar, decidiu que não podia mais adiar a conversa. Elias, precisamos falar, disse com firmeza. Ele levantou os olhos do prato. O olhar dela era doce, mas sério. Eu te conheço há mais de 20 anos. Sei quando você está guardando algo dentro de si. Você pode me esconder por um tempo, mas não para sempre. Me diga a verdade, o que está acontecendo? Elias respirou fundo. Seu coração acelerava como se fosse pular do peito. Ana, eu... Fiz uma pausa longa tentando escolher as palavras. Eu tenho rezado a Maria. O garfo caiu da mão dela. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Samuel e Rebeca, que já estavam terminando a refeição, se entreolharam surpresos. Rezado a Maria? Ana repetiu quase sem acreditar. Você, Elias, o pastor desta comunidade? Eu sei que sou estranho, mas não consigo negar o que tenho sentido. Desde aquele sonho, e depois com a cura de Carolina, é como se Deus tivesse me mostrado que Maria não é um obstáculo, mas uma ponte que nos leva direto a Jesus. Samuel foi o primeiro a reagir. Com a juventude impetuosa, não mediu as palavras. Pai, isso é errado. O Senhor sempre nos ensinou que não devemos orar a ninguém além de Deus. Como pode mudar assim de repente? Elias abaixou a cabeça, a dor refletida em seu semblante. Eu não mudei, filho. Continuo servindo a Jesus com todo o meu coração. Mas descobri que Maria não tira nada dele, apenas nos ajuda a chegar mais perto. Rebeca, até então em silêncio, falou com voz baixa, quase um sussurro. Pai, eu acho que entendo.
Na escola, quando uma amiga estava triste, eu pedi para a mãe dela ajudar. E ela ajudou. Talvez Maria seja assim, uma mãe que ajuda a levar a gente até Jesus. O coração de Elias se aqueceu com a simplicidade da filha. Mas Ana ainda estava dividida. Elias, você sabe o peso que suas palavras têm. As pessoas olham para você como exemplo. Se descobrirem isso, pode ser o fim do nosso ministério. Ele assentiu lentamente. Eu sei, Ana. Mas também sei que não posso mentir nem para Deus nem para mim mesmo. Nos dias seguintes, a tensão dentro de casa aumentou. Samuel passou a evitar conversas com o pai. Ana tentava manter a harmonia, mas carregava no peito o medo de perder tudo o que haviam construído. Enquanto isso, na igreja, os comentários se transformavam em acusações. Alguns membros mais conservadores começaram a faltar aos cultos. Outros procuravam diretamente João, o presbítero, para reclamar. Uma noite, ao final de uma reunião, João chamou Elias de lado. Pastor, a situação está ficando insustentável. Metade da igreja já não confia mais no Senhor. Se continuar assim, seremos obrigados a tomar medidas. Elias olhou firme para ele. João, você acha que eu não sinto o peso disso? Mas eu não posso negar a experiência que tive. Não posso fingir que nada aconteceu. O presbítero balançou a cabeça, desapontado. Então esteja preparado, Elias, porque uma tempestade está vindo. Em casa, Ana começou a chorar em silêncio nas noites em que Elias demorava a dormir. Sentia medo do que o futuro reservava. Até que um dia, tomada por coragem, ela se aproximou do marido e disse: Elias, se você acredita mesmo que Maria está te guiando, então eu quero entender também. Me ensine. Ele a abraçou com força, sentindo-se aliviado por não estar completamente sozinho. Naquela noite, rezaram juntos a Ave Maria pela primeira vez. Elias conduziu a oração devagar, palavra por palavra, e quando terminou viu lágrimas correndo pelo rosto de Ana. Eu senti paz, Elias, uma paz que há muito tempo não sentia. Foi o início de uma nova caminhada para ela também. Mas Samuel não aceitava. A raiva crescia no coração do jovem. Um dia, discutindo com o pai, gritou: O Senhor está traindo tudo o que sempre pregou. Está traindo a Deus. Elias, em lágrimas, respondeu: Eu não estou traindo, filho. Estou amando ainda mais. Só espero que um dia você entenda. Samuel saiu de casa batendo a porta e Ana correu para abraçar o marido, temendo que aquela divisão familiar fosse irreversível. Na semana seguinte, durante um culto de quarta-feira, o inevitável aconteceu. Elias foi surpreendido por João, que tomou a palavra antes mesmo da pregação. Irmãos, é com dor no coração que digo isso, mas nosso pastor tem se desviado da verdade. Ele tem exaltado Maria além do que está escrito, e muitos já estão escandalizados. Precisamos decidir se continuaremos a segui-lo ou se vamos preservar a pureza da nossa fé. O salão ficou em murmúrio. Uns olhavam para Elias, outros abaixavam a cabeça em silêncio. Elias se levantou, subiu ao púlpito e falou com voz firme: Meus irmãos, eu nunca deixei de pregar a Cristo. Ele continua sendo o centro da minha vida, mas aprendi que Maria é a mãe que ele nos deu na cruz. E negar isso seria negar o próprio Evangelho. Não estou pedindo que me sigam, mas que rezem e busquem a verdade no coração de Deus. Metade da assembleia aplaudiu. A outra metade saiu do templo indignada. A igreja estava dividida. Naquela noite, Elias voltou para casa exausto, mas quando se ajoelhou para rezar, sentiu novamente aquela presença suave. Como uma mãe que consola o filho cansado, Maria parecia estar ali fortalecendo-o. Continue, meu filho, ouviu em seu coração. A cruz é pesada, mas não se carrega sozinho. Elias chorou como uma criança. Ele sabia que a batalha estava apenas começando. Depois da reunião em que metade da congregação saiu, Elias sabia que nada mais seria igual. Os dias seguintes foram silenciosos e pesados. Alguns fiéis ainda o procuravam em casa, chorando, dizendo que não queriam abandoná-lo. Outros o evitavam nas ruas, como se fosse um estranho perigoso. Ana caminhava ao seu lado em tudo, mas Samuel quase não falava mais com o pai. O jovem sentia vergonha ao ouvir os comentários na cidade. O filho do pastor que se perdeu. Rebeca, por sua vez, ainda se mantinha próxima, com sua inocência de menina que enxerga além das brigas. Pouco tempo depois, Elias foi oficialmente afastado da liderança.
João reuniu os membros remanescentes e a decisão foi comunicada. O pastor Elias não nos representa mais. Rezemos para que volte ao caminho certo, mas precisamos de alguém que não nos divida. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Elias, que antes era chamado de pastor abençoado, passou a ser apontado como traidor. As portas que sempre estiveram abertas começaram a se fechar. Convites para pregar desapareceram. Até mesmo antigos amigos atravessavam a rua para não falar com ele. Foi a fase mais dura da vida de Elias. À noite, chorava escondido para que os filhos não o vissem em lágrimas. Às vezes, questionava se tinha feito a coisa certa, mas bastava se ajoelhar. E aquela paz suave voltava a envolver seu coração. Era como um abraço invisível que dizia: "Não tema, estou contigo." Certo dia, caminhando pela praça da cidade, uma senhora humilde se aproximou. Era Dona Lourdes, conhecida por todos como uma mulher simples, que vendia pães caseiros para sobreviver. "Pastor Elias", disse ela, segurando-lhe as mãos com firmeza, "não ligue para o que dizem. Desde que o Senhor começou a falar de Maria, minha vida mudou. Eu sempre amei Nossa Senhora, mas tinha medo de falar. Agora sei que posso me aproximar de Jesus com ainda mais confiança." Aquelas palavras foram como água fresca em um coração ressecado. Elias sorriu, sentindo que sua missão não estava perdida. Talvez apenas estivesse sendo redirecionada. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a procurá-lo discretamente. Homens e mulheres que também sentiam no fundo da alma que Maria não era uma ameaça, mas um caminho de ternura que conduzia a Cristo. Eram poucos, mas verdadeiros. Elias começou a reunir esses fiéis em sua própria casa. A sala pequena virou espaço de oração. Não havia púlpito nem microfone. Apenas um grupo de corações unidos. Rezavam juntos, partilhavam a palavra e pela primeira vez rezaram o terço. Ana, emocionada, segurava as contas com mãos trêmulas. Rebeca repetia cada Ave Maria com devoção infantil. Samuel, porém, se recusava a participar. Ficava no quarto ouvindo de longe, cada vez mais revoltado. Uma noite, enquanto todos rezavam, Samuel explodiu. Entrou na sala e gritou: "Isso é idolatria! Vocês estão enganados." O silêncio foi imediato. Todos pararam. Elias levantou-se e olhou para o filho com ternura. "Filho, sei que está com raiva, mas te peço uma coisa. Antes de condenar, experimente. Reze ao menos uma vez." Samuel saiu sem responder, batendo a porta. Ana chorou em silêncio, mas Elias permaneceu firme. Sabia que cada coração tem seu tempo de despertar. A notícia das reuniões caseiras logo chegou aos ouvidos da antiga comunidade. Mais uma vez Elias foi chamado de apóstata e herege, mas ele não se intimidou. Ao contrário, sentia que quanto mais era rejeitado, mais forte ficava sua convicção. Um dia, sentado na varanda após uma reunião, Elias abriu a Bíblia ao acaso. Os olhos caíram em João 19, 26, 27. "Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe." Ele fechou os olhos e sentiu uma certeza profunda. "Foi isso, Senhor. O Senhor me deu tua mãe, e eu a aceito de todo o coração." Naquele momento, tomou uma decisão. Não voltaria a lutar para recuperar o púlpito antigo. Seu chamado agora era outro. Levar a devoção a Maria, mostrando que ela não rouba o lugar de Jesus, mas aponta para ele. Com o tempo, outros começaram a aparecer. Pessoas de cidades vizinhas ouviam falar do pastor que aceitou Maria e iam até sua casa por curiosidade. Muitos saíam transformados. Outros o criticavam ainda mais. Mas Elias já não se deixava abalar. Ele havia caído diante dos homens, mas sentia-se levantado por Deus. O verdadeiro milagre, porém, ainda estava por acontecer. Um dia Samuel adoeceu. Uma febre alta o deixou de cama. Ana, desesperada, correu ao quarto com compressas de água fria. Elias se ajoelhou ao lado do filho e pela primeira vez decidiu rezar o terço por ele. "Maria, mãe, intercede pelo meu menino", suplicou. Horas depois, a febre baixou. Samuel acordou suado, mas melhor. Olhou para o pai com olhos marejados. "Pai, o senhor rezou por mim?" "Rezei, filho." "Pedi a Jesus pela intercessão de Maria." Samuel não respondeu. Apenas chorou, abraçando o pai com força. Foi o início de uma reconciliação que mudaria tudo. Os meses passaram, e aquela pequena comunidade caseira cresceu. Elias já não era chamado de pastor por muitos. Mas para aquele grupo ele continuava sendo um guia espiritual. E mais do que isso, agora era testemunha viva de que a dor pode se transformar em missão.
Ele havia perdido o título, a posição e a fama, mas havia ganhado algo muito maior. A certeza de estar no coração de Deus, e todas as noites antes de dormir, ainda ouvia no silêncio de sua alma a voz suave que o acompanhava desde o início. Obrigada, meu filho, por me receber. Elias sorria em paz. Ele sabia que aquela caminhada ainda teria muitas provações, mas não estava mais sozinho. Samuel sempre fora o mais resistente dentro da casa. Ele via as reuniões com desconfiança, ouvia os cânticos e rezas ao longe, mas fechava o coração. Para ele, tudo aquilo era uma loucura do pai que perdera o rumo. Mas depois da febre em que se sentiu tocado por uma força inexplicável, algo começou a mudar. Naquela noite em que Elias rezou o terço por ele, Samuel sentiu como se uma mão suave tivesse repousado em sua testa. Não sabia explicar, mas a dor e o calor que queimavam seu corpo foram desaparecendo até que o sono veio. Ao acordar, viu o pai ajoelhado ainda ao lado da cama, segurando o rosário nas mãos. Aquele gesto ficou marcado em sua memória. Durante os dias seguintes, Samuel passou a observar de perto os encontros. Sentava-se à porta do quarto fingindo estar distraído, mas na verdade escutava cada oração. Viu Dona Lourdes, aquela senhora simples da praça, chorar emocionada enquanto agradecia por uma graça alcançada. Viu outros homens e mulheres humildes cantarem com alegria, como se não carregassem mais os fardos pesados da vida. Uma noite, ao final da oração, Elias percebeu o filho espiando e chamou: Samuel, venha cá. O rapaz hesitou, mas algo em seu coração o impulsionou a dar alguns passos até a roda. Ana e Rebeca abriram espaço para ele se sentar. Samuel olhou para o terço nas mãos do pai e, quase sem perceber, estendeu a própria mão. Elias colocou o rosário sobre ela. Filho, você não precisa entender tudo agora. Apenas reze comigo. As primeiras palavras saíram trêmulas. Ave Maria cheia de graça, mas à medida que repetia, uma paz diferente o envolvia. Era como se um peso antigo começasse a se desfazer. Ao terminar, Samuel chorava silenciosamente. Não disse nada, apenas abraçou o pai. Naquela noite, Elias agradeceu em silêncio. Sabia que era o início de uma grande transformação. Mas a batalha ainda não estava vencida. No domingo seguinte, Samuel foi à praça com alguns amigos e lá encontrou membros da antiga congregação. Um deles, exaltado, apontou o dedo. Então é verdade. Você e sua família viraram idólatras. Até você, Samuel, que parecia ter juízo. O rapaz sentiu o sangue ferver. Por um momento pensou em responder com raiva, mas se lembrou do que experimentara ao rezar com o pai. Respirou fundo e disse: Eu só sei de uma coisa. Se amar a mãe de Jesus é errado, então prefiro continuar errado. Os amigos riram, mas Samuel não voltou atrás. Aquela foi a primeira vez que assumiu publicamente o que sentia, e paradoxalmente, em vez de se sentir envergonhado, experimentou uma liberdade que nunca conhecera. Pouco depois, um novo desafio bateu à porta da família. Rebeca começou a apresentar sintomas de uma doença misteriosa. Febres constantes, fraqueza, tosse persistente. Os médicos da cidade não sabiam explicar. Ana, desesperada, temia o pior. Elias reuniu o pequeno grupo em casa e pediu oração. Todos se uniram, segurando o terço, clamando a Deus pela intercessão de Maria. Rebeca, mesmo debilitada, sorriu enquanto repetia as Ave-Marias em voz baixinha. Certa noite, enquanto Elias velava a filha, adormeceu sentado na cadeira. Teve um sonho impressionante. Viu Maria se aproximar com um manto luminoso e colocar a mão sobre o coração da menina. Elias acordou com o coração acelerado, sentindo que algo havia mudado. Na manhã seguinte, Rebeca acordou sem febre. A tosse havia desaparecido. Dias depois, corria pelo quintal como se nada tivesse acontecido. Os médicos ficaram sem explicação. Para a pequena comunidade não havia dúvida. Um milagre acontecera. Para Samuel foi a prova definitiva. Caiu de joelhos diante do pai e disse: Eu entendi, pai. Maria não é rival de Jesus. Ela é mãe. E cuidou da minha irmã. Elias chorou como criança, abraçando o filho. A notícia do milagre correu pela cidade. Muitos ainda zombaram, dizendo que era coincidência, mas outros começaram a se aproximar, curiosos. Gente simples, aflita, buscando esperança. As reuniões em casa cresceram tanto que a sala já não comportava. Passaram a se reunir no quintal, sob a sombra de uma grande árvore. Ali, cantavam, rezavam e partilhavam testemunhos.
Elias nunca mais usou o título pastoral. Dizia apenas: sou um filho que aprendeu a receber a mãe que Jesus nos deu. E cada vez que Samuel erguia o terço, lembrava-se do dia em que zombava do pai. Agora, ele mesmo conduzia alguns mistérios com voz firme e coração ardente. O ponto mais marcante aconteceu quando, numa noite de céu estrelado, Samuel pediu a palavra diante de todos. Olhou para os presentes e declarou: eu era contra tudo isso. Achava que meu pai tinha se perdido, mas hoje sei que fui eu quem estava cego. Foi Maria quem me conduziu até Jesus de novo. A multidão aplaudiu, emocionada. Elias ao lado chorava discretamente. Sabia que o maior milagre não tinha sido a cura da filha, mas a conversão do filho. O quintal da casa de Elias já não comportava tanta gente. No início eram meia dúzia de fiéis, depois uma dúzia, e agora dezenas se reuniam toda semana, atraídos pelo testemunho daquela família. Uns vinham por curiosidade, outros por necessidade, mas a maioria vinha porque sentia algo diferente naquele lugar. Certa noite, enquanto as orações eram entoadas, vizinhos olhavam pela cerca, intrigados. O som suave das vozes, a cadência das ave-marias, tudo transmitia uma paz incomum. Muitos que antes zombavam agora paravam para ouvir, mesmo que de longe. Elias percebeu que já não dava para manter aquilo apenas dentro dos muros da casa, mas também não queria se precipitar. Orava pedindo direção, até que um dia, um senhor humilde chamado Raimundo, que trabalhava como pedreiro, aproximou-se após a oração. Seu Elias, o senhor não acha que está na hora da gente levar isso para mais gente? Minha vizinha, por exemplo, está passando uma barra danada. Se ela viesse aqui, ia encontrar consolo. Elias suspirou fundo. O pedido confirmava o que já ardia em seu coração. Raimundo, talvez seja a hora sim. Mas temos que fazer tudo com humildade. Isso não é obra minha, é de Deus. Na semana seguinte organizaram o primeiro encontro fora da casa. Foi na praça da cidade, o mesmo lugar onde Elias fora ridicularizado tempos atrás. Dessa vez, ao invés de zombarias, o que se ouviu foi respeito e silêncio. Pessoas que nunca tinham rezado o terço se uniram. Crianças, idosos, jovens, todos repetindo as palavras que se tornaram bálsamo. Os milagres começaram a se multiplicar. Não grandes prodígios espetaculares, mas pequenos sinais que enchiam os corações de fé. Uma mulher que sofria de insônia há anos conseguiu dormir em paz depois de rezar o rosário. Um homem que carregava ódio contra o irmão finalmente teve coragem de pedir perdão. Um jovem que se sentia vazio encontrou alegria ao cantar os cânticos marianos. Essas histórias corriam de boca em boca, atraindo cada vez mais pessoas. A cidadezinha, antes marcada por divisões religiosas, começou a se unir em torno de algo simples: a oração. Mas com o crescimento, também vieram novos desafios. Pastores de outras igrejas se incomodaram. Alguns diziam que Elias queria fundar uma seita. Outros o acusavam de manipulação. Ele recebia convites para debates e confrontos, mas sempre recusava. Eu não tenho que provar nada a ninguém, dizia com serenidade. Só tenho que amar e rezar. Ainda assim, a pressão era forte. Um dos mais influentes líderes locais chegou a visitá-lo em casa acompanhado de 2 homens. A conversa foi tensa. Elias, você está confundindo o povo. Já não basta ter deixado o ministério? Agora quer arrastar outros com você? Elias olhou firme nos olhos do homem. Eu não arrasto ninguém. Só mostro o que encontrei. Quem quiser, vem por livre vontade. Os homens foram embora irritados, mas Elias não se abalou. Naquela noite, rezou ainda mais intensamente, pedindo proteção para a família. Samuel, por sua vez, se tornara peça fundamental na missão. O jovem que antes zombava agora era quem animava os encontros, ajudava na organização e incentivava os amigos a participarem. Ele próprio testemunhava o quanto havia mudado. Eu estava perdido. Agora encontrei sentido na vida. Esse testemunho impactava profundamente os jovens, que se identificavam com sua história. Ana e Rebeca também tinham papéis importantes. Ana cuidava da acolhida, sempre com sorriso e palavras doces para quem chegava pela primeira vez. Já Rebeca, com sua inocência de criança, era como um sinal vivo do milagre que os unia. Muitos se emocionavam só de vê-la correndo saudável pelo quintal. Com o tempo, começaram a receber convites de cidades vizinhas. Pessoas pediam: venham rezar conosco. Aqui também precisamos dessa esperança.
E assim a pequena chama que começara na sala de uma casa foi se espalhando. Elias com simplicidade aceitava. Reuniam-se em praças, capelinhas, salões emprestados. Não havia luxo nem estrutura, apenas fé, rosários e corações sedentos. Certa vez, em uma cidade maior, Elias foi surpreendido ao ver mais de 200 pessoas reunidas para rezar. Ele se ajoelhou com lágrimas nos olhos, reconhecendo que jamais poderia imaginar algo tão grandioso. Mas nem tudo eram flores. Com o crescimento da missão, vieram também perseguições mais severas. Algumas pessoas cuspiam no chão quando ele passava. Outras cochichavam maldades. Houve até quem tentasse impedir os encontros, alegando perturbação pública. Numa noite, quando retornava com a família de uma oração, encontrou a porta de casa pichada com insultos. Ana chorou assustada, mas Elias, com calma, pegou um balde de água e apagou as palavras uma a uma. Não vamos devolver ódio com ódio, disse ele. Foi assim que Maria me ensinou, com silêncio, paciência e amor. Apesar de tudo, a missão não parava de crescer, e junto dela, crescia a certeza em Elias de que seu chamado agora era outro. Não mais ser pastor no púlpito, mas ser testemunha viva do amor de Deus através da intercessão da Virgem Maria. Ele sabia que ainda enfrentaria muitas lutas, mas também sabia que nunca mais estaria sozinho. Com o passar dos meses, Elias já não era visto apenas como um ex-pastor, mas como alguém que carregava uma missão diferente, quase profética. Para muitos ele se tornara referência de fé e coragem. Mas como sempre acontece com aqueles que decidem se entregar a Deus, as maiores provas ainda estavam por vir. Tudo começou com a saúde de Ana. De repente, aquela mulher forte que sempre sustentava a família com seu equilíbrio e ternura, começou a sentir dores estranhas. No início, ela minimizou, achando que era cansaço, mas as dores se intensificaram e logo vieram acompanhadas de febre. Elias ficou preocupado. Levou-a ao hospital onde fizeram exames. O diagnóstico foi um baque. Uma doença autoimune rara, sem cura definitiva. O médico explicou que haveria tratamento, mas seria longo, cansativo e doloroso. Elias sentiu o chão se abrir. Logo ele, que havia visto tantos sinais de cura na vida de outras pessoas através da oração, agora via sua esposa tão debilitada. Naquela noite, sentado ao lado da cama dela, chorou em silêncio. Ana, mesmo fraca, segurou sua mão e disse: Elias, não deixe isso abalar sua fé. Lembra de tudo que já passamos? Se Maria nos ajudou até aqui, vai continuar nos ajudando. Mas o coração dele estava dividido. Pela primeira vez desde sua conversão, ele sentiu a tentação de se revoltar. Olhou para a imagem de Maria no criado mudo e murmurou: Por quê? Por que justo ela, que sempre esteve ao meu lado? As lágrimas desciam sem parar. Era como se a fé que sustentava tantos agora fosse posta à prova em sua própria casa. Enquanto isso, os encontros de oração continuavam, mas Elias estava visivelmente mais abatido. Alguns perceberam e começaram a comentar. Será que a fé dele não era tão forte assim? Diziam alguns. Se fosse, Deus não permitiria esse sofrimento. Essas palavras feriam, mas Elias se esforçava para não reagir. Ele sabia que precisava mostrar resiliência, mas por dentro sentia-se desmoronando. Foi Samuel quem, mais uma vez, trouxe uma faísca de esperança. O jovem, ao perceber a tristeza de Elias, foi até ele e disse: Pai, lembra quando eu zombava do Senhor e dizia que o terço era perda de tempo? Pois bem, agora é Ele que me sustenta. Se o Senhor não consegue rezar, eu rezo pelo Senhor. Se o Senhor não consegue acreditar, eu acredito por nós dois. Essas palavras atingiram Elias como um bálsamo. Era como se Deus usasse a voz do filho para lembrá-lo que não estava sozinho. Ana iniciou o tratamento. Os efeitos colaterais eram duros: cansaço, náuseas, fraqueza. Havia dias em que ela mal conseguia levantar da cama. Mesmo assim, fazia questão de estar presente nas orações, mesmo que em silêncio, mesmo que só segurando o rosário nas mãos. Sua força silenciosa era testemunho vivo para todos. Elias, por sua vez, se tornava cada vez mais dependente da oração. Já não se via mais como o homem forte e decidido de antes. Agora se reconhecia frágil, limitado, necessitado de ajuda. E foi justamente nessa fraqueza que ele experimentou algo novo. Uma intimidade ainda maior com Maria. Em uma madrugada de angústia, quando não conseguia dormir por causa da preocupação com Ana,
Ele se ajoelhou sozinho na sala e começou a rezar, mas dessa vez não pediu milagres imediatos nem curas rápidas. Apenas pediu força. Maria, não tire a cruz. Me ajude a carregá-la. Foi nesse instante que sentiu uma paz diferente. Não era euforia, não era a sensação de vitória, mas uma serenidade suave que o envolveu. Ele entendeu que a fé verdadeira não é ausência de dor, mas presença de esperança mesmo no meio da dor. No entanto, as perseguições também se intensificaram. Os críticos agora usavam a doença de Ana como argumento contra ele. Tá vendo? Diziam. Ele prega tanto sobre fé, mas a própria esposa tá doente. Isso prova que é tudo mentira. Essas palavras chegaram aos ouvidos de Elias e por um momento quase o fizeram calar-se. Mas então, ao olhar para Ana, fraca e sorridente, ele entendeu. O maior testemunho não era uma vida sem sofrimento, mas a capacidade de amar e confiar mesmo em meio ao sofrimento. Decidiu então pregar exatamente isso. Nos encontros, começou a falar da importância de aceitar a vontade de Deus, de confiar mesmo quando não entendemos, de perseverar mesmo quando tudo parece perdido. Suas palavras vinham acompanhadas de lágrimas, e por isso tocavam mais profundamente. Foi nesse período que aconteceu algo marcante. Durante uma oração comunitária, uma senhora muito pobre que vivia de catar recicláveis aproximou-se de Elias e disse: Seu Elias, eu rezo pela sua esposa todos os dias, porque a fé que o Senhor plantou no meu coração me dá força. Antes eu não tinha nada, só tristeza. Agora tenho esperança. Elias chorou diante daquela mulher simples. Entendeu que sua dor não era em vão. Cada lágrima oferecida se transformava em bênção para outros. Mas a prova ainda não tinha chegado ao auge. Ana piorou de repente. Uma crise forte a levou ao hospital às pressas. Os médicos correram, mas a situação era delicada. Elias ficou ao lado da cama, segurando sua mão, enquanto o barulho das máquinas enchia o quarto. Ele sentiu medo de perdê-la, um medo que nunca tinha sentido antes. Senhor, não estou pronto para isso, sussurrou. Se for preciso, me leve, mas não leve ela. Ana, mesmo quase sem forças, abriu os olhos e disse: Elias, lembra do que a gente sempre disse? A vida não está nas nossas mãos. Está nas mãos de Deus. E eu confio nele. Você também precisa confiar. Foram as últimas palavras dela naquela noite antes de apagar em sono profundo. Elias passou a madrugada em vigília, rezando, chorando, suplicando. Ao amanhecer, os médicos entraram com notícias. Ana tinha sobrevivido à crise. Ainda estava frágil, mas estável. Elias caiu de joelhos no corredor do hospital agradecendo. Não havia certeza de cura total, mas havia esperança. E foi essa esperança que reacendeu nele a chama da missão. Depois da crise no hospital, Elias passou a olhar a vida com outros olhos. Antes ele era um pregador confiante, um homem que achava ter respostas para tudo. Agora era alguém quebrado, mas profundamente humano, que entendia a dor dos outros porque sentia a própria. Essa mudança o tornava ainda mais próximo das pessoas. Ana continuava em tratamento e cada dia era um desafio. Às vezes melhorava, às vezes recaía, mas em cada manhã, quando abria os olhos e via Elias ao seu lado, sorria, mesmo que com esforço. Enquanto eu tiver você aqui comigo, eu vou lutar, dizia ela. Essas palavras se tornaram combustível para ele. Elias não via mais sentido em grandes discussões teológicas, em provar quem estava certo ou errado. O que importava agora era estar ao lado de quem sofria, dar consolo, repartir esperança. Aos poucos as pessoas começaram a perceber essa nova postura. A casa de Elias e Ana passou a receber ainda mais gente em busca de oração. Mas agora, além da oração, havia escuta. Elias se sentava e ouvia longamente cada pessoa, como se fosse o próprio Cristo ouvindo as dores de seus filhos. Uma jovem chegou chorando porque havia perdido o emprego e não sabia como sustentar o filho. Um homem contou que estava afundado nas dívidas e pensava em desistir da vida. Uma senhora revelou que carregava mágoas profundas de familiares. Para cada um, Elias não oferecia respostas prontas, mas partilhava sua própria experiência. Eu também não tenho todas as respostas. Eu também choro, eu também sinto medo. Mas aprendi que Maria nunca nos abandona, mesmo quando parece que estamos sozinhos. Ela está ao nosso lado, sustentando a nossa fé. Essas palavras simples, vindas de alguém que vivia o sofrimento na pele, tocavam mais do que qualquer sermão. Samuel,
O filho de Elias também estava mudando. O jovem rebelde que antes zombava do pai, agora era visto com frequência segurando o terço e ajudando nos encontros. Um dia ele confessou: "Pai, quando a mãe ficou mal no hospital, eu pensei que ia perdê-la. E aí percebi que eu nunca tinha rezado de verdade. Foi quando eu dobrei os joelhos e pedi com todo o meu coração que Deus nos desse mais tempo com ela. Naquele dia eu senti algo que nunca tinha sentido." Elias, emocionado, abraçou o filho. Era como se Deus estivesse usando aquela dor para trazer a família ainda mais unida. Foi nesse período que surgiu um convite inesperado. Uma comunidade católica de outra cidade, que tinha ouvido falar da história de Elias, pediu que ele fosse lá testemunhar sua experiência. No início ele hesitou. Não se via mais como pregador. Não se achava digno. Mas Ana, mesmo fraca, insistiu: "Você precisa ir. A sua história não é só sua. É de todos que precisam de esperança." Com o coração apertado, Elias aceitou. Naquele dia, diante de uma pequena igreja lotada, Elias subiu ao altar. Suas mãos tremiam, a voz estava embargada. Ele olhou para aquelas pessoas e disse: "Eu não vim aqui para dar um sermão. Eu vim para contar que sou fraco, que caí, que chorei, que tive raiva de Deus. Mas também vim dizer que mesmo assim Maria não me abandonou, que mesmo no escuro ela estava comigo." E começou a narrar sua trajetória. De pastor evangélico que rejeitava Maria, a experiência do rosário, as perseguições, a doença de Ana, as noites de vigília e lágrimas. Enquanto falava, via pessoas chorando na assembleia. Não porque ouviam uma teoria bonita, mas porque viam ali alguém real, de carne e osso, que tinha vivido dores semelhantes às delas. No final, fez um convite. Se você está sofrendo, não desanime. Pegue o terço mesmo sem forças. Reze, mesmo que seja só uma Ave Maria murmurada entre lágrimas, porque ela, a mãe, vai segurar sua mão. O silêncio que se fez foi seguido por uma explosão de aplausos e lágrimas. Muitos se levantaram pedindo oração. Elias saiu dali transformado. Ele entendeu que sua missão não tinha acabado. Na verdade, estava só começando. Ao voltar para casa, contou tudo para Ana. Ela, deitada no sofá, sorriu fraco, mas feliz. "Eu sabia. Deus ainda tem muito para fazer através de você." Elias chorou ao ouvir isso, porque no fundo sabia que não era ele, mas Deus agindo através de sua dor. Com o tempo, mais comunidades começaram a convidá-lo. Às vezes ele não podia aceitar porque precisava estar com Ana. Outras vezes ia com Samuel, que agora o acompanhava como braço direito. O jovem gravava vídeos, registrava testemunhos e postava nas redes. Em pouco tempo, milhares começaram a acompanhar. A mensagem de Elias não era sofisticada, mas era autêntica. Ele falava sobre como é difícil confiar quando tudo parece perdido. Sobre como Maria é presença silenciosa nas horas mais escuras, e essa simplicidade atraía multidões. O recomeço não era fácil. Ana continuava lutando e havia dias de dor intensa. Mas havia também dias de sorrisos inesperados, de momentos em família, de pequenas vitórias. Elias aprendeu a enxergar Deus nesses detalhes. No sorriso de Ana ao ver Samuel rezando, no abraço apertado de uma pessoa que dizia: "Sua história salvou minha vida." No pôr do sol que parecia trazer paz depois de um dia exaustivo, ele compreendeu que a vitória não estava na ausência de cruz, mas na certeza de que a cruz nunca seria carregada sozinho. O tempo passou, e Elias foi se tornando uma figura conhecida não mais como o pastor evangélico convertido, mas como o servo de Maria que testemunhava com a vida. Ainda assim, dentro dele havia uma inquietação. Era como se tivesse dado passos importantes, mas ainda faltasse o último: entregar-se por completo, sem reservas. Numa tarde de sábado, ele foi convidado para participar de um retiro mariano. O tema era a consagração total a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort. Elias nunca tinha ouvido falar daquele livro, mas sentiu no coração que deveria ir. Chegando ao retiro, percebeu que não era apenas uma formação. Era um chamado. Cada palestra, cada oração, cada testemunho parecia falar diretamente com ele. Quando o pregador explicou que consagrar-se a Maria era como entregar todos os méritos, dores, alegrias e sofrimentos nas mãos da mãe, para que ela os oferecesse a Jesus de maneira perfeita, Elias não conseguiu segurar as lágrimas. Pensava em Ana,
Pensava em Samuel. Pensava em sua trajetória de tantas dores. E percebia: eu nunca estive sozinho. Maria sempre cuidou de nós. Como não confiar plenamente agora? Na noite de adoração diante do Santíssimo exposto, Elias se ajoelhou. As lágrimas escorriam pelo rosto. Ele apertava o rosário com tanta força que seus dedos doíam. Senhor, eu sempre quis ser o dono da minha história. Quis entender, controlar, ter respostas. Mas hoje eu percebo que tudo que vivi foi um caminho para chegar até aqui. Hoje eu entrego. Hoje eu me abandono nas mãos da tua mãe, que sempre esteve comigo. Nesse momento ele sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Não era ausência de problemas, não era garantia de cura para Ana. Não era promessa de uma vida sem cruz. Era simplesmente a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, ele não estaria só. Elias fez a sua consagração total. Assinou de próprio punho o ato de entrega a Jesus por Maria. Quando terminou de escrever, levantou os olhos e viu Samuel ao seu lado. Pai, eu também quero me consagrar, disse o jovem. Emocionado. Foi impossível segurar o choro. Pai e filho, que já tinham vivido tantas feridas, agora estavam ali, lado a lado, entregando-se completamente a Maria Santíssima. No último dia do retiro, houve a missa de encerramento. O momento da consagração coletiva foi profundamente marcante. As pessoas levantaram as velas, proclamaram as palavras de entrega e selaram aquela escolha com fé. Elias, ao pronunciar as palavras, sentiu como se toda a sua história, cada perda, cada luta, cada dor, cada lágrima, tivesse encontrado sentido. Ele não era mais o mesmo homem que um dia rejeitou Maria. Agora, ela era sua mãe, sua companheira, sua guia. Ao voltar para casa, Elias encontrou Ana mais fraca do que antes. O tempo estava se esgotando e ele sabia. Sentou-se ao lado dela, pegou sua mão e contou tudo sobre o retiro. Eu me entreguei a Maria, Ana. E Samuel também. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Então eu posso descansar em paz. Sei que vocês não estarão sozinhos. Essas palavras cortaram o coração de Elias, mas também o encheram de uma paz profunda. Ele sabia que não podia segurar a vida de Ana em suas mãos, mas podia entregá-la nas mãos de Maria. Os dias seguintes foram de despedidas silenciosas, mas cheias de fé. Elias rezava o terço todos os dias ao lado da esposa. Samuel, antes tão distante, agora conduzia as orações em família. Havia dor, sim, mas havia também esperança. Na noite em que Ana partiu, Elias estava segurando sua mão e rezando a Ave Maria. Enquanto dizia as palavras, rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte, percebeu que Maria já estava ali, acolhendo sua esposa como mãe. Foi um momento de lágrima e de paz ao mesmo tempo. Elias chorou como nunca, mas também sentiu que não havia sido abandono e sim acolhida. Ana tinha partido nos braços da Mãe de Deus. Os meses que se seguiram foram de luto, mas também de missão. Elias continuou a testemunhar agora com ainda mais força. Quando subia nos púlpitos ou falava nas redes sociais, repetia: eu não vim falar de mim, eu vim falar dela, da mãe que nunca abandona os filhos. A consagração deu novo sentido a tudo. Ele não pregava mais como pastor, nem apenas como convertido. Pregava como filho. E quanto mais falava, mais pessoas eram alcançadas. Histórias de reconciliação, de fé renovada, de milagres discretos começaram a surgir entre aqueles que ouviam seu testemunho. Um dia, durante uma grande celebração mariana, Elias foi convidado a dar o testemunho diante de milhares de pessoas. Ele subiu ao palco com Samuel ao seu lado. Ao olhar aquela multidão, lembrou-se do homem que havia sido, orgulhoso, duro, seguro de si, e lembrou-se de quem era agora, quebrado sim, mas reconstruído pelo amor de Maria. Ele respirou fundo e disse: eu sou Elias. Fui pastor, preguei contra Maria, fechei meu coração, mas ela nunca desistiu de mim. Quando perdi tudo, quando a dor me esmagou, foi Maria que me segurou. Hoje eu sou consagrado a ela e quero dizer a vocês: não tenham medo de se entregar. Quem se entrega a Maria nunca perde Jesus. A multidão aplaudiu de pé. E no meio daquela emoção, Elias ergueu o rosário diante de todos e concluiu: este é o meu troféu. Não é riqueza, não é título, não é vitória humana. É a certeza de que tenho uma mãe que me leva sempre ao filho. O tempo passou, e a vida de Elias nunca mais foi a mesma.
Ele já não era o homem que caminhava orgulhoso atrás de microfones, querendo provar que tinha razão em tudo. Agora seu olhar tinha outra profundidade. Quando falava, as pessoas sentiam não apenas a força das palavras, mas o peso de uma vida transformada. Ele havia perdido muito: a saúde da esposa, a antiga posição de prestígio, até amigos que se afastaram quando souberam de sua consagração a Maria. Mas havia ganho algo infinitamente maior: a paz que o mundo não podia dar. Samuel, por sua vez, cresceu como um jovem renovado. O filho que antes rejeitava a fé, que vivia mergulhado em dúvidas, agora se tornara uma testemunha vibrante da misericórdia de Deus. Ele mesmo começou a compartilhar seu testemunho entre os amigos, dizendo: "Eu vi com meus próprios olhos o que Maria fez na vida do meu pai. Não dá para negar." E assim pai e filho se tornaram uma dupla improvável, pregadores do amor de Maria, não como especialistas, não como teólogos renomados, mas como filhos que experimentaram o colo da mãe. Certo dia, Elias estava sentado em sua pequena sala, olhando um porta-retrato de Ana. A saudade ainda apertava forte, mas dessa vez não havia desespero. Ele fechou os olhos e rezou: "Obrigado, Maria, porque eu sei que Ana está contigo. Que obrigado porque o meu coração aprendeu a descansar nos teus braços." Foi nesse momento que sentiu um impulso interior, como se Maria mesma sussurrasse: "Agora fale para os meus filhos. Conte a eles que eu sou mãe. Não me esconda. Seja testemunha." A partir desse dia, Elias intensificou ainda mais sua missão. Gravou vídeos simples, pregou em comunidades pequenas, foi convidado para encontros de oração. Não importava o tamanho da plateia. O que importava era semear. E em cada testemunho ele repetia uma frase que virou sua marca: "Eu pensei que Maria me afastaria de Jesus, mas descobri que é justamente ela quem mais me leva a ele." O testemunho de Elias correu longe. Pessoas que antes tinham resistência com Maria começaram a se abrir. Pastores evangélicos curiosos o procuravam em segredo, perguntando como tinha acontecido aquela transformação. "Elias, como você teve coragem de mudar?" perguntavam, e ele respondia com simplicidade: "Não fui eu que tive coragem, foi Maria que não desistiu de mim." Anos depois, já mais velho, Elias foi convidado a falar em um grande santuário dedicado a Nossa Senhora. Milhares de pessoas lotavam o espaço. Ele subiu ao altar devagar, apoiado no braço de Samuel, que agora era um homem feito, cheio de fé. Ao olhar para aquela multidão, Elias respirou fundo. As luzes iluminavam seu rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos brilhavam como nunca. "Eu sou prova viva de que Maria é mãe. Eu rejeitei, combati, insisti em fechar o coração, mas quando a dor me quebrou, foi ela quem me levantou. Eu a aceitei e nunca mais fui o mesmo." As pessoas se emocionaram. Algumas choravam, outras aplaudiam, outras apenas rezavam em silêncio. Elias ergueu o rosário diante de todos e disse: "Esse terço foi o que me sustentou quando não havia mais forças. Cada Ave Maria foi um sopro de vida. Cada vez que eu disse, rogai por nós, eu senti que não estava só." Ele então se calou por alguns segundos. O silêncio da multidão era absoluto. E com voz firme concluiu: "Se você ainda tem medo de Maria, se acha que ela vai tirar algo de você, faça a experiência. Deixe-se cuidar. Ela não toma o lugar de Jesus, ela nos leva até ele. Sempre." Aplausos ecoaram pelo santuário, e entre lágrimas e palmas, Elias fechou os olhos e agradeceu em silêncio. "Obrigado, mãe. Eu não sou mais pastor, nem pregador famoso. Eu sou só teu filho, e isso me basta." Naquela noite, já em casa, sentado em sua poltrona, Elias olhou pela janela. O céu estava estrelado. Samuel se aproximou, colocou a mão no ombro do pai e disse: "Pai, a sua missão ainda não acabou." Elias sorriu. "Eu sei, filho, mas agora eu não carrego mais sozinho. Eu tenho vocês, e tenho uma mãe que nunca falha." E assim terminou. Ou melhor, começou. A nova vida de Elias. A vida de um homem que ousou deixar para trás o orgulho, a resistência e o medo para abraçar a ternura de Maria Santíssima. Ele descobriu que aceitar Maria não é perder nada, mas ganhar tudo: paz, consolo, fé e, acima de tudo, Jesus. E a sua história ficou como testemunho eterno para todos aqueles que, um dia, ainda terão coragem de abrir o coração e deixar Maria entrar.
E agora, eu quero te fazer um convite. Se essa história tocou o seu coração, se você também acredita que Maria é uma mãe que não abandona nenhum filho, escreva aqui nos comentários: Maria é minha mãe. Assim, além de partilhar sua fé, você estará proclamando publicamente que tem uma mãe no céu que cuida de você. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana estamos trazendo histórias emocionantes, tocantes e cheias de fé que vão inspirar sua vida. E lembre-se, quem tem Maria nunca está sozinho.